Nesse vídeo nós vamos falar sobre a perseguição que estão fazendo em cima de Abel Ferreira. Que absurdo, cara. Nós temos o Weber Lima, que parece que ele tem um certo desejo sexual realmente, pelo Abel, porque o quão ele fala do Abel Ferreira, como ele tem ódio do Abel Ferreira, e o mesmo a gente pode falar do Flávio Prado, que nós vamos mostrar dois vídeos, o do Flávio Prado e a bancada da Jovem Pan defendendo o Abel, e esse idiota desse Weber Lima aí, cagando regras aí, dizendo sobre Abel e falando sobre o Palmeiras aí. Eu gostaria muito que vocês comentassem sobre... Ele não gosta do Palmeiras, aliás, ele é São Paulino, mas é um absurdo, cara, como ele faz e como ele fala no seu programa esportivo, que é da Transcontinental, acho, se não me engano. E em pensar que eu já fiz um programa com esse cara e ele não demonstrava ser tão idiota como ele tá sendo, cara. Só pra lembrar, eu tô com o boné do River, porque eu ganhei de um torcedor do River quando eu fui assistir Palmeiras e Boca Juniors lá na Argentina. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço pra você que tá aí do outro lado se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos e hypar o vídeo, hypa sem dó, cara. Não economize o hyper, que é muito importante. Parei o carro aqui pra poder falar sobre isso com vocês, porque eu recebi uma enxurrada de vídeos relacionados a esse tema, a perseguição em cima do Abel e falando sobre a perseguição do Flamengo em cima do Palmeiras, e o próprio Weber Lima também, além de falar muito mal do Abel, ele comenta sobre o Palmeiras que vai perder a liderança. Se liga no que ele falou e depois eu vou voltar, porque temos que falar sobre Vitor Roque também e falar sobre o que o Flamengo precisa para poder, caso ele consiga ser líder do Campeonato Brasileiro. Se liga no que o Flávio Prado e o idiota do Weber Lima falou. Inclusive, eu acredito que esses dois jogos agora, esses dois, que o Flamengo pega o Santos no Maracanã e o Sport fora, o Flamengo vai conquistar 6 pontos. E o Palmeiras, na minha visão, tropeça com o Mirassol, porque é aquela história que eu volto a repetir, o Palmeiras com os times na parte de cima da tabela, inclusive esse é o último que o Palmeiras vai enfrentar da parte de cima da tabela, o Palmeiras não ganha. E contra o Santos, com o time reserva, na Vila Belmiro, porque não é que é time mais ou menos misto, o Palmeiras pode estar com um time reservaço para jogar contra o Santos. Pega o Santos na Vila Belmiro, com o Neymar, que já deve estar em melhores condições para esse jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras tropeça e o Flamengo passa nesses dois jogos aí, nessas duas próximas rodadas, mas vamos aguardar, é uma opinião, a projeção do Capretti, uma projeção minha, e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu só queria lembrar que o time do Pelé ganhou 2 mundiais. E o Palmeiras com o Abel em mundial ganhou 2 jogos, 2 de time do Egito. Só isso. É um pouquinho diferente. Detalhe, o Palmeiras jogou 3 mundiais com o Abel, tá? Então. Só que um ele ganhou jogou 2 jogos. Ganhou 2 jogos. Só que contra árabe, contra egípcios e tal. Só que é dever lembrar. O Pelé ganhou 2 mundiais. Que era o Lula. Quando o Palmeiras vai representar o Brasil no futebol sul-americano, o Palmeiras ganha no sábado à noite. O jogo foi muito ruim. Contra o Santos foi mesmo, tá? Mas ganhou, tal, mereceu ganhar, tal. Aí no sábado à noite o Palmeiras é campeão da Libertadores. No outro domingo ele estreia com um time que tinha mais dinheiro que era mexicano. Então assim, nunca houve tão pouco tempo entre uma final de Libertadores e a disputa do Mundial. Primeiro, ok, depois perde no Chelsea no finalzinho da prorrogação e a Copa do Mundo de Clubes volta a perder para o Chelsea, que é campeão do mundo, ganhando de um mega PSG. Então também é diferente e não tinha Pelé. Embora o Santos tenha sido bicampeão mundial em 63, sem o Pelé nos 2 jogos contra o Milan. Mas o que você fala do Lula, e é só para lembrar uma história clássica, né, que o Lula às vezes pedia pro seu Pepe, né? Pepe, volta você um pouquinho para recuar, para você e o Zito e o Mengalvio fazerem um quadrado no meu campo. Aí o Pepe falava, ô Lula, não é melhor nós 3 fazermos um triângulo, que é mais fácil do que fazer um quadrado com 4, já que somos 3? Você entendeu o que eu quis dizer? O Lula, você pode realmente discutir, era um outro tempo, outro futebol. Mas o Abel, você pode, claro, a gente pode discutir qualquer coisa, até o Guardiola e o Ancelotti, como os nossos treinadores discutem na seleção brasileira. Mas é um pouco demais. Porque tem um problema. Eu só quero dizer o seguinte, a condição de trabalho... Tem um problema surreal. Quando você tem Pelé... Quando você tem Pelé... O mundo e não só muda. Pelé, né? E o Palmeiras hoje, ele dá uma condição de Pelé. Que o treinador que tá lá, ele pega o Pelé.
A vantagem que o Palmeiras dá pro treinador é a vantagem... Flamengo. Os treinadores do Flamengo teve nesse período até campeão. O Pelé... a Libertadores e Copa do Brasil. O Pelé enfrentava... O Vitor Pereira. Pelé enfrentava o Botafogo do Garrincha e enfrentava a academia do Palmeiras. E o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Mas a condição é total. O Palmeiras dá ao Abel a vantagem que o Santos tinha por ter o Pelé. Eu sei que você tá tentando buscar alguma forma. Você tá indo no Pelé, você tá indo no Flamengo de 81, você pode ir até na Chapeuzinho Vermelho, no Coelhinho da Páscoa, da Mula, né? Sem cabeça, né? Deixa o Copete em paz. Eu só vou começar a analisar o Abel Ferreira quando ele sair do Palmeiras, que aí ele vai competir de igual para igual. Ele tá com Fórmula 1. Ele tá com o Boeing e os outros são... Mas ele é o Michael Schumacher na Ferrari. Pode ser. Aí isso nós vamos ver. Calma aí. Não, já estamos vendo. Não, estamos vendo, não. Nós estamos vendo com o carro de Fórmula 1 contra a Fusquinha, pô. Não vem com o teu discursozinho, não. O quê? Porque nenhum treinador faria o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras. E aguentar a pressão. Não sei. Não, eu vou de não sei. Vamos lá. Você tá me fazendo dar razão ao pilhado, Flávio. Inclusive o Tite, que você tanto idolatrava, foi um lixo no Flamengo. Um lixo. Não. E o Abel Ferreira nunca foi um lixo no Palmeiras. Nunca. Então, precisa avisar muitos palmeirenses sobre isso. Olha, não foi bem isso que eu vi pela torcida do Palmeiras há bem pouco tempo. A torcida do Palmeiras não achava. Ela estava muito próxima de achar o torcida não é todo mundo. Que foi o melhor técnico da seleção brasileira nos últimos tempos. Então vamos devagar. Comparação com o Tite é outra conversa. E essa coisa do ninguém faria o que o Abel fez, eu não sei. Ele pega uma condição extraordinária. A gente nunca vai saber, mas é extraordinário o trabalho dele. Então mas ele perdeu muita coisa que talvez outros não perderam. Pra saber muito mais. Agora, a minha análise do Abel Ferreira, ela equivale à análise do Luiz Alonso Pérez. Eu juro que eu vou te deixar falar. Mas duvido que até agora você não deixou. Então vamos lá. Eu ainda acho também que não dá pra comparar Abel Ferreira, Jorge Jesus e Dorival Júnior. Eu não coloco no mesmo patamar. Mas concordo com você. Ali o Flamengo foi covarde. O cara ganhou os 2 títulos e foi demitido. Agora, quando você diz que qualquer um desses clubes ganha, não é verdade, Flávio. Olha quantos passaram e não ganharam. Eu falei que a condição de trabalho é muito maior. Vai ganhar e vai perder dependendo do que o cara faz. Mas de um pouquinho de sorte, tem uma série de fatores. Mas o cara tem um respaldo gigantesco. Então, quando o Crespo, e tudo começou por causa da história do Crespo, o Crespo está coberto de razão. Ele dirige um time que não tem nem nível de comparar. Comparar hoje o São Paulo com o Palmeiras é uma piada. É comparar equipes de divisões diferentes. Por acaso eles estão na mesma divisão, porque como é que você vai fazer? Vai disputar Campeonato Brasileiro com 2 times? Não dá, né? Você tem que ter os outros. Mas não dá. Então, o começo de toda a história é essa. O respaldo que o Abel Ferreira tem, ninguém tem. Primeiro porque a Leila não tá nem aí com o que os outros falam. No Flamengo tem estrutura? Tem. Mas tem cornetagem e os caras aceitam esse tipo de coisa. Então é diferente. Agora, os dois têm uma condição muito diferente. Olha os jogadores que o Flamengo contratou, olha os jogadores que o Palmeiras contratou e olha o jogador. O coitado do Corinthians nem contratou. Contratou correndo o Vitinho lá para, vamos correr que nós vamos ser proibidos de contratar. Nada. O Dorivalzinho tá fazendo com nada. O São Paulo contrata o quê? Olha o jogador que o São Paulo contrata. Não dá, então é uma comparação, sabe? Não tem jeito, é uma comparação completamente desigual. Olha o que o Vasco consegue contratar, o que o Fluminense consegue contratar. Trouxe o Thiago Silva porque ele quis, porque se fosse uma coisa aberta, ou ele viria pro Palmeiras ou ele viria pro Flamengo, não tem jeito. Voltando aqui agora para falar com vocês sobre a evolução do rol muscular que ele ganhou, o arranque, a potência que ele tem hoje, é algo totalmente diferente do que ele tinha nas outras equipes que ele disputou aí, que ele jogou, né? Se liga aí que um repórter falou que isso eu achei extremamente interessante, e é essa evolução absurda de rol. Divulgou uma evolução física dele, parece que ele ganhou mais de 5 quilos de massa magra desde que ele chegou ao time. E isso, ao contrário do que se imaginava anteriormente, gera mais potência, isso gera velocidade, arranque. Claro, na medida certa, feito pelos profissionais corretamente, o jogador seguindo uma dieta
equilibrada para isso. Acho que a evolução dele também tem muito a ver com isso. Essa jogada que ele ganhou ontem do Zé Ivaldo... Se puder voltar essa jogada, eu vi mais um detalhe agora nessa jogada. Não, primeiro gol. Primeiro gol. Tá, eu achei que era mais um detalhe do passe do Veiga. Quem é? O Zé Ivaldo, que vai disputar. Normalmente no campo, né, sintético, a bola, a tendência, como a gente viu no gol do Coelho, você vê que ela não faz a velocidade, tanto que o Zé Ivaldo, ela dá uma meia trava, tá vendo? Ele meio que espera ela. Ele espera, ela vira ao encontro dele. E ela não vai, ela dá aquela, né? Aí é aí que o Flaco eu não tinha reparado. Há 2 anos atrás ele não ganharia essa jogada, não, cara. Não ganharia. Inclusive o Abel chegou a falar algumas vezes em entrevista, fez uma crítica a ele da questão que faltava ao Flaco ser mais argentino em alguns momentos. O que ele queria dizer com isso? Disputar esse tipo de jogada e ganhar. Atropelar o zagueiro, né? Ganhar no físico. E ele teve essa conscientização, além, é claro, da evolução física. Então, mas o Flaco chegou ao Palmeiras em 2021. 21 ou 22? Por aí. 21, que seja, vamos na pior das hipóteses, 22. Que outro time do futebol brasileiro oferece a um jogador 3 anos para ele chegar ao seu auge? Com a mesma comissão técnica. A gente está falando de jogadores que depois de 3 meses o fracasso é decretado. Não deu certo. Não deu certo, mas já 3 anos. Outro assunto e não menos importante é a perseguição do Flamengo. Para o que ele precisa caso ele queira ser líder do Campeonato Brasileiro? Se liga aí no que a bancada comentou sobre o Palmeiras líder e o que o Flamengo quer e pode fazer para tentar ser líder, que eu acredito que não vai conseguir. Porque o Palmeiras está muito focado, muito fixado no que ele quer, mas... além disso, a gente sabe as limitações do Palmeiras quando se trata de banco de reserva. Contra o Mirassol, provavelmente vai ser o time misto. E contra o Santos também, provavelmente, totalmente misto. Se liga aí no que ele falou. O Flamengo não consegue tirar essa diferença em uma rodada, porque se empatar em número de pontos, o Flamengo ganha, o Palmeiras perde. Eles empatam em pontos, porém o Palmeiras continua tendo uma vitória a mais, porque neste momento tem 2 vitórias a mais, então são no mínimo 4 pontos que o Palmeiras precisa perder para que o Flamengo ultrapasse, 4 pontos a mais do que o Flamengo em 21 que os 2 times têm a disputar. Claro que a rodada foi muito relevante para a disputa do título, mas também muito relevante para a questão do Santos, que perdeu ontem, que não consegue jogar bem uma partida inteira, até teve alguns bons momentos no jogo de ontem, e jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque é o jogo mais difícil deste campeonato para qualquer adversário, porque além da qualidade do time, tem todas as características de local que se impõem ali, para além da pressão da torcida, da qualidade do gramado, e quando eu falo qualidade do gramado, eu não estou falando o gramado é bom ou o gramado é ruim, um gramado de um tipo diferente do que se encontra e ao qual o Palmeiras está super habituado e impõe uma pressão, impõe o seu ritmo, é o jogo mais físico do campeonato, é o time disparado, mais bem preparado, força, potência. Quando os adversários começam a minguar fisicamente, o Palmeiras não acontece isso, e se acontece, troca, e hoje tem um banco poderoso, é o melhor Palmeiras do Abel, mas a gente está falando de um time de um campeonato de 2 times maços, né? Assim, independente, eu posso garantir uma coisa, o vice-campeão deste campeonato terá que ser aplaudido, seja ele o Palmeiras, seja ele o Flamengo, seja ele o Cruzeiro numa arrancada final, que tem um pouco mais, né, um número a mais de jogos, que a essa altura do campeonato faz diferença.